Oi, eu sou a Franciele Nogueira, esse é o Vai Comer o Quê? E hoje eu vou te ensinar uma receita muito gostosa, bem clássica francesa, chamada Paris-Brest. Eu comi essa receita lá na França, inclusive tem até os vlogs da França, você pode clicar aqui no card aqui em cima, se você não assistiu, aí você pode assistir. E eu comi lá em Paris esse Paris-Brest e era maravilhoso e eu tinha que compartilhar essa receita aqui porque é incrível. É uma massa patachoux recheada com creme de confeiteiro, um creme com praliné, e é deliciosa, é perfeita assim para uma sobremesa, para um café da manhã, para a situação que você quiser, de verdade, é uma delícia. Se você não sabe fazer massa patachoux, patachoux é uma das massas mais tradicionais francesas, serve para você rechear eclair, né, que é a bomba de chocolate, ou então para fazer profiteroles, para fazer esse Paris-Brest, para várias preparações francesas de massinhas, você usa patachoux. Então eu vou te ensinar aqui hoje, é a base dessa receita, é essa massa que é muito fácil. Vou começar colocando dentro de uma panela uma xícara de água, junto com uma pitadinha de sal, 2 colheres de sopa de açúcar. Vou colocar também 100 gramas de manteiga e aí esperar isso derreter. Enquanto isso está esquentando aqui na panela, eu vou batendo 4 ovos com um garfinho para poder ficar bem misturado. Assim que essa mistura levantar a fervura, você vai adicionar tudo de uma vez, 1 xícara e 1/4 de farinha de trigo e misturar bem com uma panela de pau para poder cozinhar. Como se fosse uma massa de coxinha, você vai querer cozinhar isso bem para soltar bem do fundo da panela e secar bem esse líquido que está aqui. Ó, você pode ver que a massa já secou bastante, mas deixa ela secar mais um pouquinho ainda aqui no fogo, porque como a gente vai colocar os ovos, essa massa vai ficar mais úmida, então deixa ela ficar bem sequinha. Mais 2 minutinhos no máximo misturando. É um bom exercício aí pra você trabalhar o braço pra compensar as calorias da receita. Ó, tá vendo como ela fica uma massa assim, ó, super pesada, fica bem bonita. É desse jeitinho que a gente tem que fazer mesmo. E aí agora é só transferir isso para um saco de confeitar pra gente modelar os nossos Paris-Brest. Eu tenho aqui um bico daquele bico estrela dentro de um saco de confeitar. Se você não tiver o saco de confeitar, usa um saquinho daqueles de supermercado, aí você só corta a pontinha, não vai ter o bico, não vai ficar da mesma forma, mas dá super certo também. É só porque o saco de confeitar ajuda bastante pra poder modelar. E aí eu tenho também uma assadeira que eu coloquei com papel manteiga e eu já meio que modelei assim o tamanho do papelzinho aqui, ó. Não sei se dá pra ver, mas eu meio que fiz o formatinho redondinho aqui pra poder me ajudar a guiar pra eles ficarem todos iguais. Pra modelar é muito simples, a gente vai fazer um círculo primeiro e aí depois subir e fazer um círculo em cima daquele que já tá montado. Ó, eu fiz 6 aqui só pra poder mostrar pra vocês, mas ele vai render pelo menos 12. Aí agora você pega o dedo, molha com água um pouquinho e aí você vai passar aqui por cima pra tirar essa pontinha assim de quando a gente termina, pra deixar ele mais retinho. E aí se tiver algum erro que você tiver cometido, você pode ir ajeitando pra ele ficar bem redondinho também, com o dedo molhado, sempre molhado. Por último é só salpicar lâminas de amêndoas por cima, é a característica do Paris-Brest. Tem que ter as lâminas, quer dizer, tem que ter, na sua casa você decide, mas o tradicional leva e eu acho que dá um crocante bem gostoso. E aí depois você vai levar isso pra assar em forno pré-aquecido a 190 graus, vai ficar lá 15 minutos, aí depois de 15 minutos você vai abaixar a temperatura para 170 ou 180, se o seu forno não chegar a 170, deixa em 180, e aí você vai deixar a porta entreaberta, coloca uma colher de pau, e aí você vai deixar ele terminar de cozinhar, terminar de assar lá dentro do forno com a porta entreaberta. Esse estágio é extremamente importante, porque ele vai fazer a massa secar e aí por dentro vai ficar aquele oco e vai ficar perfeito pra gente colocar o nosso recheio. Enquanto a nossa patachoux tá lá no forno, a gente vai fazer o praliné, que é algo muito simples de fazer e que vai misturado junto no creme de confeiteiro. Eu já te ensinei como fazer o creme de confeiteiro no episódio anterior, você pode clicar aqui se você ainda não assistiu. E o nosso recheio vai ser o creme de confeiteiro misturado com esse praliné, que é muito fácil. É só você colocar 200 gramas de amêndoas com casca mesmo, aquelas amêndoas cruas mesmo, dentro de uma frigideira, sem óleo, sem nada, só pra poder dar uma tostadinha, que isso ajuda a dar um sabor mais especial, mais gostoso. E aí quando tiver bem tostadinha, você vai colocar 1 xícara de açúcar e aí esperar isso caramelizar. À medida que você for misturando com a espátula, e é importante você estar sempre misturando, você vai perceber que vai meio que formar meio que uma farofinha do açúcar, parece que não vai dar certo, mas é assim mesmo.
Depois que ele passar desse ponto, ele vai começar a dissolver mesmo e vai derreter bastante. E toma muito, muito cuidado para você não se queimar, porque o açúcar quente queima feio mesmo. Então vai mexendo com carinho e com delicadeza. Prontinho, assim que formar o caramelo tá pronto, você já pode desligar o fogo e tirar imediatamente do fogo, porque senão ele queima. E aí você vai transferir isso pra cima de um tapetinho de silicone ou de um papel manteiga e esperar isso esfriar completamente, que esfria muito, muito rápido. Aí depois é só você quebrar com uma faca ou com um martelinho, com algo assim, pra formar pedacinhos, e aí você vai colocar dentro do processador e deixar isso processar bastante. Primeiro vai formar uma farofinha e depois aos poucos o óleo das amêndoas vai soltando e aí vai formar uma pasta bem gostosa. Tá pronta a nossa pastinha e fica assim, super cheirosa, bem cremosa. Ó, pode ver quão cremosa ela fica. E aí agora a gente vai usar na preparação do nosso recheio. Olha que lindos que eles ficaram. Se você escutar, ó, dá pra ver que ficou bem oco. E é desse jeito que tem que ficar na hora que a gente cortar. Vai precisar ficar bem oco. Eu espero que tenha dado certo. E agora pra montagem, a última etapa é só tirar o creme de confeiteiro da geladeira. Ele fica meio que um blocão, assim, uma coisa enorme. Então a gente precisa bater isso na batedeira pra ele virar cremoso de novo, porque ele fica duro. E aí a gente vai misturar isso com a pralinê que a gente fez. E aí é só colocar no saco de confeitar, rechear. E depois você vai polvilhar um pouquinho de açúcar de confeiteiro. E aí é só ser feliz. Tá uma delícia, o creme de confeiteiro misturado com essa pralinê é incrível e a massinha tá bem oca por dentro, do jeitinho que tem que ser, é uma delícia, você precisa fazer. É lógico que se você não quiser fazer a pralinê, você pode simplesmente rechear com creme de confeiteiro ou então colocar umas colheradinhas de Nutella nesse creme de confeiteiro, vai ficar muito bom também. Mas com a pralinê é o jeito mais autêntico e eu acho que é uma delícia. Não acho, tenho certeza, é muito bom. Quand je t'ai vu, tu m'as bien vu, tu ne disais rien, mais je t'aimais bien, c'était le charme de tes... Quando você fizer essa receita, posta sua foto lá no Instagram com a hashtag VaiComerOquê. Aproveita, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilha essa receita. Deixe seu comentário aqui embaixo do que você achou, como que você gosta dessa massa patachu, que tipo de recheio você colocaria aqui. Deixa aqui que eu quero saber. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tout près de moi avec le charme